Olá, hoje o tema é destino. Eu assisto doramas, né? Ou essas séries asiáticas, né? Que o pessoal aqui se acostumou a chamar de dorama, tanto da Japão como da China, Coreia e Indonésia, eu acho também. Eu não lembro mais qual é a quarta, mas são orientais, né? E nesses doramas, normalmente se fala muito em destino. Inclusive, quando é relacionamento, né? Eles têm uma coisa chamada fio vermelho. Então, quando um casal é juntado por um fio vermelho, não adianta eles lutarem contra, eles vão terminar juntos. E de tanto eu ouvir essa história de destino, 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 né? Eu terminei querendo falar sobre isso, destino. Uma das primeiras coisas que eu ouvi no meu caminho de autoconhecimento foi uma história contada por Vivarta, que era meu professor de tarô. E ele contou uma história sobre destino que eu acho que quem contou foi Osho, e aí ele repassou pra gente. E eu achei muito boa a história do destino por essa ótica, né? Então ele diz que um mestre e um discípulo, como sempre, né? E aí o discípulo pergunta ao mestre: o que é destino e o que é livre-arbítrio? O que é escolha pessoal? O que é destino, o que é que a gente não pode mudar e o que é que a gente pode mudar na vida, né? E aí o mestre diz assim: discípulo, levante uma perna, né? E aí o discípulo levanta uma perna. Vamos dizer que ele levantou a perna direita. E aí ele ficou só com a perna esquerda apoiada no chão. E aí o mestre disse: agora levante a outra. E aí ele disse, o discípulo: mas se eu levantar a outra, eu vou cair. E aí ele disse: agora você sabe o que é destino e o que é escolha. Quando eu pedi para você levantar uma perna, eu não disse qual era a perna que você tinha que levantar. E você escolheu uma. Você tinha duas pernas e escolheu uma. Essa é a sua escolha. A partir do momento que você fez uma escolha, você criou uma determinação. Para levantar a outra perna, você tem que cumprir um destino, ou seja, baixar a primeira perna, se apoiar na primeira perna para depois levantar a segunda perna. Então isso é cumprir um destino. Então quando a gente faz uma escolha, a gente cria um caminho que está pré-determinado por aquela escolha. E a gente vai ter que cumprir aquele destino, ou seja, ir até o fim daquela escolha para ser liberto para fazer uma nova escolha. Isso não quer dizer que a gente é prisioneiro de nada, mas que tem as duas coisas na vida, né? Não existe, eu concordo com essa ideia de que não existe algo pré-determinado e que a gente está fazendo tudo de acordo já com uma história, como se fosse um livro que um autor escreveu e que já tem um fim pronto, de acordo com o desejo do autor. E aí os personagens só vão fazer o que o autor já predeterminou ele fazer, né? Eu não acho que a gente vive assim, sendo obrigado a fazer coisas que a gente não quer. Eu até já falei um pouco sobre isso no vídeo sobre livre-arbítrio, né? Que a gente é tão guiado pelo subconsciente que muitas vezes a gente faz escolhas achando que que é a nossa consciência que está fazendo a escolha e na verdade não é. É o nosso subconsciente cheio de padrões já pré-estabelecidos, como disse o mestre, com a perna levantada, que vai fazendo as escolhas, né? E em alguns momentos até o subconsciente comanda até antes da gente saber que está fazendo uma escolha, né? Então a ciência está descobrindo isso, né? A neurociência está descobrindo um pouco isso, mas a consciência da gente, ela ainda é diminuta, e é por isso que às vezes a gente se percebe sendo obrigado a fazer coisas, né? Porque temos o consciente e o subconsciente. No subconsciente está tudo
que a gente aprendeu durante a vida para o bem e para o mal, para o nosso bem e para o nosso mal. Tudo que aprendemos está lá guardadinho nessa parte da mente da gente, e a gente às vezes não tem acesso a isso. E essa coisa, essa força, meio que comanda as nossas decisões conscientes, né? As nossas escolhas, as nossas respostas às situações de vida. E aí a gente acha que está meio predeterminado. E há uma combinação disso tudo mesmo, né? Mas eu não acredito, como antigamente se acreditava, né? Que existe deuses, ou um Deus, vai depender da sua crença, que manipulam os humanos para fazerem aquilo que eles querem, quase como fosse os deuses fossem egóicos também, tivessem um ego, uma vontade. Não acredito nisso. Também falei um pouco sobre isso no Vaidade das Vaidades, o segundo, que é o que Salomão chega à conclusão, né? Se eu me entrego à divindade e permito que ela haja a partir de mim e que ela me leve sem eu ter grandes comandos da minha consciência, eu vivo melhor, eu vivo mais integralmente, eu vivo mais feliz, não vivo aflito, né? Qualquer coisa que eu faça fora disso é vaidade e aflição. A vaidade no sentido de vanitas, como eu falei, né? Que é inútil, é uma inutilidade e aflição. Então, qualquer coisa que eu faça sob o sol, que não esteja ligada a essa entrega ao divino, né? Essa confiança que eu chamo, né? Essa entrega é essa confiança de que tudo acontece para um bem maior e está tudo bem, eu segui isso, né? E aí seria o abrir mão da vontade própria, né? Como também diz Jesus Cristo, que não seja feita a vontade do ego, mas a vontade do todo. Então, quando eu entro nessa entrega, segundo Salomão, eu vivo melhor. A aflição dentro de mim, ela se apaga. Ela dá espaço para um estado de bem-aventurança, de alegria, de conforto, né? Eu concordo com isso, eu concordo com Salomão. Eu hoje vivo meio assim, entregue. Eu vejo o que está acontecendo e lido com o que está acontecendo com a minha consciência, tá? Com a minha consciência entregue. E aí eu sou meio que guiada mesmo pelo que eu acredito que é uma inteligência maior. E aí eu vou encontrando as saídas, as soluções. Eu encontro pessoas que me colaboram para eu passar pelaquela experiência da melhor forma. E a aflição em mim tem quase zerado, né? Eu não zerei completamente ainda, embora eu já me ache iluminada, mas eu ainda sinto traços de aflição, mas não é uma aflição mais como era antigamente. Eu não sei explicar isso, mas não é uma aflição como era antigamente. Eu vejo mais a aflição hoje como um alerta. Presta atenção. Respira, para eu respirar e eu me entregar. É quase como se estivesse me lembrando do que eu preciso fazer para ir para o fluxo da vida. Então, o destino, eu gosto muito dessa ideia de destino que foi me contada logo no início do meu caminho, né? E eu sigo isso, e eu costumo dizer para os meus clientes, eu ajudo as pessoas a irem para o mundo adulto, e o mundo adulto é um mundo de poder, é diferente do mundo da criança, que é um mundo sem poder, na minha opinião, tá? É um mundo que não tem poder, a criança não tem condição cerebral ainda de dar conta de si mesmo, então ela tem que ser orientada pelos adultos, mais ou menos, né? E sendo orientada pelos adultos até ela ir conquistando cerebralmente essas condições. Quando a gente chega na vida adulta, a gente tem toda a condição de se orientar, sem ninguém precisar fazer isso por a gente. E, no geral, a gente não faz isso, a gente continua sendo orientado pelos outros. Não só pelo pai e pela mãe, mas as regras sociais, o vizinho, o patrão, a esposa, o filho, né? E a gente não precisa mais disso. A gente pode tomar as nossas próprias decisões e fazer as nossas próprias escolhas de acordo com a nossa consciência daquele momento. E aí, depois que a gente faz uma escolha, a gente gera meu Deus, como é? Um resultado, que agora eu não estou me lembrando da outra palavra. Uma consequência, lembrei. A nossa escolha,
seja ela qual for, gera uma consequência. Dentro dessa consequência, tem um ganho e uma perda. Não existe escolha que não seja assim. Eu convoco vocês que estiverem me ouvindo a verificarem que toda vez que vocês fazem uma escolha, vocês vão perceber que vocês ganharam uma coisa por um lado e perderam por outro. E o que é uma boa escolha? Na minha opinião, é uma escolha feita baseado na consciência que eu tenho naquele momento, que tem a ver comigo e não com os outros, e da qual o ganho que eu tive ao fazer aquela escolha foi mais agradável e mais legal para mim do que a perda que eu tive. Aí eu digo que eu fiz uma ótima escolha, porque a perda não é tão significativa, né? A perda, eu posso lidar com essa perda bem, porque o ganho me dá completamente suporte para eu lidar com a perda. Qual é a escolha ruim? Quando eu não faço uma escolha de acordo com a consciência que eu tenho naquele momento, então eu faço uma escolha que parece ser mais sobre os outros do que sobre eu mesma, e onde a perda ela é muito significativa para mim. Ela é mais significativa do que o ganho que eu estou tendo. Então eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E eu sigo com a sensação de que fui obrigado a fazer aquela escolha, de que não fui eu mesma que fiz a escolha, que eu vivo pelos outros. Então, quando a gente tem essa noção, e aí eu acho que ter essa noção de que a gente tem esse conjunto que está na mão da gente, é vida adulta. É quando eu sei, de fato, que sou eu que estou fazendo escolhas. Mesmo quando a escolha tem a ver com a determinação social ou com outras coisas. Por exemplo, vamos dizer que eu, lá no fundo da minha consciência, eu não me interesso muito de casar, nem ter filhos. Mas eu não me percebo suficientemente forte para ir contra as orientações culturais. Então eu me caso. Sabendo que isso não era a melhor coisa para mim, mas eu me caso. Mas eu tenho noção de que eu fiz isso, não por causa dos outros, mas porque a minha condição interior não suportava ser rebelde aos outros. Então eu caso e tenho filhos. Então eu assumo isso para mim. Ao invés de ficar com ódio disso, e com raiva até de mim mesma, eu digo, por que é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não tinha condição de peitar. Então, para mim, o menos ruim, naquele momento, era não peitar minha família, minha cultura. E tá tudo bem, né? Eu me protegi, de alguma forma. Porque quando a gente tem duas opções que a gente acha ruim, como por exemplo, se eu tenho filhos e caso, eu não gosto, eu vou a favor da minha cultura, mas eu não gosto porque não era a minha escolha pessoal. Tá? Mas se eu não tenho filhos, que é a minha escolha pessoal, eu vou ter problemas com a minha cultura, com a minha família. Então, qual é o menos ruim disso? A gente normalmente escolhe pra gente o menos ruim. Então, saiba, não tem escolha errada. Tem a escolha que a gente pode fazer naquele momento. Tá? E essa escolha gera um destino. Ou seja, uma série de consequências que estão ligadas àquelas escolhas e eu preciso cumprir esse destino primeiro, chegar até o fim disso, né, para poder fazer outra escolha. Por exemplo, o que seria cumprir o destino? Chegar ao ponto de entender, naquela época eu não tinha condição de peitar a minha família, mas agora eu tenho. Certo, agora eu tenho, mas eu sou casada e tenho um filho, e agora? Eu poder ficar tranquilo para dizer, ok, quem queria casamento não era eu, então eu posso me separar do meu marido ou da minha esposa. Ok, posso me separar dele, porque hoje a gente tem essa capacidade de ter divórcio. Então eu posso ir lá e dizer, olha, eu casei com você porque eu não tinha condição de peitar a cultura naquele momento, mas no fundo eu não queria casar. Então agora eu vou me separar de você. Tá. E o filho? Se eu tenho condição de peitar isso, eu tenho condição de peitar, inclusive que eu não queria ter filho. Então eu posso dizer assim, olha, como eu não queria ter filho, talvez você quisesse ter. Então você cuida mais do filho do que eu. Eu visito o filho, eu cuido de outros aspectos, mas eu não vou criar esse filho. Mesmo sendo mulher, tá? Porque não é porque eu sou mulher, na minha cabeça aqui, tá, gente? Não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a criar uma criança. Tá? Na minha cabeça, tá, gente? Aí vocês pensam do jeito que vocês quiserem.
Mas se eu tivesse chegado a essa conclusão, eu olharia ou para minha família, ou para o meu ex-marido, por exemplo, e diria assim, quem vai criar essa criança a partir de agora são vocês. Porque vocês queriam isso, eu não. Eu só fiz porque eu não tinha condição de peitar naquela época, mas agora eu tenho condição de peitar. Então, eu não vou, obviamente, desfazer os laços afetivos que eu fiz com essa criança. Não vou fazer. Mas eu vou só visitá-la, eu vou levar ela para passear, eu não vou mais me responsabilizar por ela. No sentido de ter despesas com ela, de ter que educar ela. Não vou fazer mais isso. Fica ou com o marido ou com os pais que quiseram os filhos. Aí vocês podem dizer, Nanda, que doidice, uma mãe não faz um troço desse. Aí é que eu digo, né? Isso é destino, né? Eu estaria fora do destino. Destino é você acreditar, né, que porque você é mulher, porque você teve um filho, você tem que ter um tipo padrão de relacionamento com a criança que você pariu. Eu não acredito mais nisso. Eu simplesmente diria, eu pari essa criança, eu provavelmente tenho um afeto por ela, mas eu não preciso criá-la se tem outros seres humanos que estão dispostos a isso, a fazer isso de uma forma muito melhor do que eu, porque eu não estou com vontade de fazer isso. Tá? E eu só posso fazer isso se eu estiver disposta, pronta, preparada para ouvir coisas horrendas sobre mim. Porque a partir daí eu vou ouvir tipo haters da internet. Né? Você não tem coração, isso não é mãe. Eu digo, tá, é provável que não seja mesmo. Mãe, maternidade. Talvez eu só tenha parido a criança, eu nunca tenha sido mãe. Mas porque eu não queria. Então por que fez? Né? Porque as pessoas dizem, por que fez? Porque na época eu não tinha condição de não fazer. Agora eu tenho. Né? E para mim isso é ser adulto. Tá? Ser adulto é olhar para aquilo que foi destinado a você e dizer, eu não quero fazer isso. E vou pagar o preço de não fazer isso. Tá? Que é ser banida praticamente, né? Ser expatriada, ser exilada da cultura, porque estou fazendo algo contrário ao que todo mundo diz. Né? E isso eu posso fazer, por exemplo, eu fiz isso muito mais tranquilamente, né? Eu não casei e não tenho filhos, eu tenho um companheiro. Eu estou com um companheiro, não possuo absolutamente nada. Eu estou com um companheiro, mas eu não quis ter filhos. Né? Eu não quis fazer casamento, eu não quis estruturar minha relação com meu companheiro nos moldes mais tradicionais, não quis fazer isso. Então, eu já tinha condição de peitar a cultura nesse ponto, então eu não cheguei a fazer essas coisas que todo mundo faz. Eu também não fiz, por exemplo, o tal do pós-graduação. É outra coisa que eu peitei, né? Disseram para mim que se eu não fizesse pós-graduação, eu não seria considerada uma profissional excelente ou boa o suficiente. E eu não fiz isso. Eu sou só graduada em psicologia. Eu não fiz absolutamente nada depois disso, no sentido formal da palavra. Eu continuo estudando, mas eu estudo para ser um instrumento mais legal para os meus clientes. É para isso que eu estudo. Né? Porque eu quero ser um instrumento cada vez mais eficiente na ajuda dos meus clientes. Não para ter um título, ou ser considerada uma profissional excelente, porque outras pessoas assinaram um papel e disseram que eu era essa pessoa que cumpriu essa coisa. Então, eu peitei isso, né? Na época eu tive medo, não estava nem tão preparada, mas eu disse assim, uma das coisas que eu quero aprender, isso há mais de 20 anos atrás, né? Uma das coisas que eu quero aprender é viver a vida com a liberdade que eu via Jesus Cristo. Hoje eu vivo assim, mas na época não. E aí eu tenho que treinar isso, né? Eu tenho que treinar dissolver o medo em mim. Então, eu tinha medo de fazer isso e realmente as pessoas terem razão, né? Eu não ser considerada uma profissional boa, suficiente, até para ter clientes e me sustentar com isso, né? Mas assim,
Passado 20 anos, né, eu já tenho 25 anos de profissão, passado 20 anos dessa época, eu continuo tendo clientes, eu continuo tendo pessoas que confiam na minha maneira de ajudá-las e que me pagam. Né? É, e chegam até mim, porque eu comando para o universo, né? Eu digo universo, que as pessoas que sejam beneficiadas pela minha forma de trabalhar me encontrem. Porque meu interesse é esse, né? Olha, eu tenho interesse de trabalhar para me sustentar. Esse é um dos interesses que eu tenho. Mas, além de me sustentar, eu também quero colaborar para a vida boa das pessoas que trabalham comigo. Então, são dois interesses que eu tenho. Então, eu só quero que chegue até mim as pessoas que eu realmente tiver condição de fazer isso. Porque vai ter gente que eu não vou ter condição, do jeito que eu trabalho, eu não vou ajudar a pessoa. Então, não adianta essas pessoas chegarem para mim. Só adianta as pessoas que eu realmente puder fazer algo por elas, do meu jeito, da minha forma de existir, da minha forma de trabalhar essa área. E para mim tudo isso é vida adulta, é destino e escolha. Então, na medida que eu faço uma escolha, por exemplo, eu fiz essa escolha, eu tinha um destino para cumprir, eu venho cumprindo, e como aquilo que eu perdi, que é status, admiração, né? Talvez uma presença mais notória na profissão. Isso tudo eu perdi com as minhas escolhas, tá? Eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou uma pessoa referência, que, por exemplo, a Globo jamais vai vir fazer uma entrevista comigo. Eu perdi isso. Mas tudo bem, porque eu não quero fazer entrevista. Tá? Então, a perda que eu tive não eram perdas que eram significativas para mim. Já o ganho, aí é tudo de bom para mim. Né? Eu sou mais livre na minha vida porque eu perdi essas coisas. E eu prefiro a liberdade do que essas outras coisas que eu perdi. Né? Uma vez, eu faço escolhas assim, né? Uma vez eu estava numa época que tinha pessoas esperando para ser atendida por mim, porque hoje acabei com essa história, eu não quero mais o universo, não mande mais lista de espera, porque isso é chato, isso é vaidade, então eu não tenho mais lista de espera. Sou eu que espero as pessoas chegarem para os meus horários vagos, não é mais as pessoas que me esperam para ter horário vago comigo. E eu prefiro assim. Então, quando eu estava com fila de espera, e eu comentei isso com um cliente meu da época, e aí ele disse: Nanda, quer dizer que tu não vai abrir horário para atender essas outras pessoas? Eu disse: vou não. Aí ele olhou para mim assim, disse: tu não gosta de dinheiro não, é? Porque se fosse comigo, eu trabalhava sábado, domingo, atendia todas as pessoas que queriam por eu ganhar mais. Aí eu disse: olha, eu gosto de dinheiro. Dinheiro é um facilitador muito bom na vida de um ser humano, na vida terrena. Eu gosto de dinheiro, sim, mas eu gosto mais de tempo livre. Então, se eu for fazer uma escolha, eu vou fazer uma escolha pelo meu tempo livre, não pelo dinheiro. Essa é uma escolha ousada, porque não foi o que me ensinaram. Me ensinaram que eu tenho que fazer tudo, topa tudo por dinheiro. Né? Toda a nossa cultura é voltada para você viver para fazer dinheiro. Quase todo mundo vive assim na vida. Então a escolha é óbvia, vai fazer mais dinheiro. Puxa. E eu fiz, não, eu prefiro fazer menos dinheiro e ter mais tempo livre. Né? O dinheiro que eu tenho é suficiente para eu viver confortavelmente, então eu quero trabalhar menos. Em relação, como eu digo, eu trabalho 24 horas por dia, porque tudo que eu faço é trabalho. Mas o trabalho remunerado tem um tempo específico para fazer, porque ele é mais desgastante para mim. Porque eu tenho que me concentrar mais, eu tenho horários mais rígidos, né? Porque eu não posso atender meus clientes na hora que me der vontade. Eu vou, por exemplo, estou com vontade de atender, eu ligo para todos os meus clientes, hoje eu estou com vontade, não posso fazer isso. Eu tenho que atender os clientes de uma forma que é
para eles e não para mim. Então eu tiro isso de mim e dou para eles. Então eu não posso fazer isso muitas horas por dia. Eu tenho que fazer um pequeno tempo por dia, porque eu estou saindo de mim para ir para eles. E não é porque eu sou boazinha, não. Lógico. É porque só assim, neste momento, a gente faz dinheiro. Então, se eu pudesse fazer dinheiro só atendendo na hora que eu quisesse e ainda me sustentasse confortavelmente, era assim que eu faria. Mas aí, ó, destino. Bom, isso eu ainda não posso quebrar. Eu ainda não tive uma ideia boa que combinasse comigo, porque já me deram ideias outras, né? Que eu, faz cursos. E aí as pessoas que quiserem ter o atendimento fazem os cursos. Tá, mas aí eu tenho que fazer aula, eu tenho que divulgar, eu tenho que, para ganhar dinheiro por aí, eu tenho que trabalhar tanto que eu prefiro o jeito que eu tô. Eu não quero, né? Eu quero isso aqui. Se me derem outras ideias na qual eu não preciso trabalhar mais horas remuneradamente do que eu já trabalho hoje, eu faço. Mas por enquanto não veio nenhuma ideia que eu pudesse fazer. Então eu escolho continuar do jeito que eu tô. Olha, outra escolha. Eu escolho, eu tenho uma consequência, um ganho e uma perda. E isso para mim é destino, tá? Não é uma coisa predeterminada por um Deus ou deuses que comandam a minha vida, e não eu. Eu acho que a gente faz uma tabelinha. Eu e Deus, Deus e eu. Deuses e eu e deuses. Vamos dizer assim, ou Deus, sei lá, ou deusa, né? O divino, pronto. Eu e o divino fazemos uma tabelinha, tá? Eu faço uma escolha, o divino derrama umas consequências nessa escolha, me dá orientação para eu seguir, me guiar nessa escolha, até a próxima escolha. Então, hoje eu faço uma tabelinha com o divino. Tá? Sou eu, o ego, a consciência que está manifestada neste corpo, junto com o divino. E eu acho que eu tenho feito um bom trabalho com o divino. Cada dia que passa, eu me percebo mais integrada, mais alegre, mais contente, com uma felicidade perene, independente do que esteja acontecendo. Então, neste momento, eu sou dona da minha vida, né, junto com o divino. Então, a gente faz essa combinação. Eu chuto, ele joga para mim e eu marco o gol. Ele joga para mim e eu marco o gol. É assim, né? O divino, né, ou a divina, joga para mim e eu marco o gol. E a gente vai fazendo gol o tempo inteiro. Eu e o que é divino, ou inteligência maior, ou a força cósmica, sei lá o nome disso. Eu já perguntei para minha voz se fazia sentido eu dar um nome, e a voz disse, isso é o que menos importa. Nome é o que menos importa. Pode continuar chamando da voz, que está tudo bem. Então, aquilo que está junto com esse ego, cria bons destinos. E é isso que eu quero, que eu desejo, através do trabalho remunerado que eu faço e através desses vídeos que eu estou fazendo agora, que é outra coisa, né? Eu faço os vídeos do jeito que eu gosto e digo, universo, que você entregue esses vídeos, porque o algoritmo que eu confio é o universo. Então, para mim, o comando é o universo. Eu não tenho nada a ver com esse algoritmo do Instagram. O meu algoritmo é o universo. Então, eu digo, universo, que você leve esse vídeo para quem precisa. Para quem, ao ouvir esse vídeo, possa se sentir mais livre, mais alegre, mais leve. E aí, essa é a minha parte que eu estou doando. E tem a parte que eu trabalho remunerada, que é para algumas pessoas só, né? Um número restrito, porque, como eu disse, eu não gosto de trabalhar muito, né? Eu não gosto de me concentrar muito, não é de trabalhar, porque, como eu disse, eu trabalho 24 horas por dia. Eu não gosto de me concentrar muito fazendo uma tarefa. Então, aquelas pessoas que me encontraram pessoalmente, elas vão ter essa parte de mim. As que não encontram pessoalmente, elas podem ver o vídeo, que dá no mesmo, né? Ou não dá no mesmo, porque o pessoal vai dar mesmo, não, conversar com você é diferente. Mas, tudo bem. Vai para o mesmo caminho. Quem escutar meus vídeos direitinho, pode ir por esse caminho como que eu faço no trabalho pessoal, tá? Então, pronto. Era isso que eu queria falar de destino hoje, sobre o que eu entendo de destino, tá? E até a próxima.